Planaltina de Goiás, já é o 3º mês que estamos morando aqui. Viemos por conta da missão que estamos fundando. É uma alegria estar com vocês. É uma alegria estar com essa paróquia, Paróquia Santíssima Trindade, Padre Jesus. Tenho um carinho muito grande por ele e pela comunidade dele. Bom, o tema de hoje é Jovens Peregrinos da Esperança, transformando o mundo pela fé. Vamos repetir isso? Jovens peregrinos da esperança, transformando o mundo pela fé. Meus irmãos, é muito importante falar para a juventude, porque talvez você não está entendendo, talvez a sua ficha ainda não caiu, mas você precisa entender que você, jovem, foi escolhido para ser o futuro da igreja. Você, jovem, tem uma grande missão que é reconstruir um mundo, um país que está devastado por ideologias, que está devastado pela mornidão, pela indiferença. Acredito que mais difícil do que todas as outras realidades é esse contexto que vivemos, onde existem pessoas indiferentes ao sagrado. É engraçado porque eu já evangelizei na rua, na madrugada, em boca de fumo. Eu já entrei dentro de bocas de fumo para poder anunciar a palavra. Mas é mais fácil você anunciar uma palavra para um pagão que nunca ouviu falar de Deus do que você evangelizar talvez um jovem como você que já participou de 1, 2, 3, 4, 5 encontros e acha que sabe quem é Deus, mas ainda não assumiu uma postura. E aí se torna mais difícil na evangelização. Eu já passei na madrugada e ver um homem 2 horas da manhã, mesmo sendo protestante, ali prestes a recair na droga, ajoelhando e falar: irmão, orem por mim. Porque eu não quero voltar para essa realidade. Vocês jovens são o futuro da igreja. A resposta que o mundo anseia não vem pela política, não vem pela ideologia, não vem pela revolução. A resposta que esse mundo almeja é santidade, é mudança de vida. E se nessa região, nesse lugar, nessa paróquia, diante dessa juventude se levantar um homem ou uma mulher que assuma uma postura e com a vida revele a santidade, mostre que é possível, já valeu a missão. Estamos prestes a canonizar um santo do nosso tempo, o Beato Karl Acutis, onde a mãe dele está viva. Foi um jovem que com a vida mostrou que é possível. Ele está mostrando para mim, de calça jeans, de tênis da Nike, de blusa de frio, moletom, mostrando para mim e para você que é possível. Que existe algo além de uma festinha, que existe algo além de uma resenha, de uma balada, que existe algo além do namorico. Ele está mostrando com a vida que é possível. Olha, o que esse jovem fez, que talvez eu e você também possa fazer. Talvez eu não tão jovem como você. Jovem é só o coração. A coluna é no Dorflex. Pesa, não pesa? Pesa, eu estou aqui com vocês, eu estou mancando. A perna está doendo, mas o coração está novo, está jovem. Porque o coração quer que vocês não encarem, não enfrentem. Talvez aquilo que um dia eu experimentei. Talvez a tristeza profunda, a tentativa de suicídio. Eu lembro que há anos atrás, virado pela droga, virado pela bebida, chegou uma segunda-feira, eu levantei, fui trabalhar, ninguém na minha casa falava mais comigo. Quantas vezes a minha mãe chorava ali, porque eu saía à noite e ela não sabia se eu ia voltar. Eu chegava drogado, embriagado, caindo por cima das coisas. Fugi de casa, saí de casa, reprovei. Vivi uma realidade que não é para ninguém viver. Porque eu achava que eu era feliz. Eu achava que eu era feliz quando eu era popular na escola. Quando eu sentava no fundão, quando eu tinha respeito. Quando ficava com várias menininhas. Eu achava que eu era feliz por esse tipo de postura, esse tipo de atitude, mas foram essas mesmas posturas, essas mesmas atitudes, que quando eu chegava em casa,
quando eu estava sozinho no quarto, onde eu não precisava mentir, fingir, ser uma pessoa que eu não era, eu chorava. Onde eu não precisava camuflar através de uma foto num perfil de rede social, onde eu era eu mesmo. Eu me deparava com um vazio, porque dentro de nós existe um vazio do tamanho de Deus que só Deus pode preencher. Você pode tentar preencher com o que você quiser, jovem. Só Deus preenche. Só Deus transmite a verdadeira alegria. Então é por isso, jovens, que a gente vem aqui na frente para poder testemunhar, derramar até a última gota, para que você não precise experimentar um baseado, cheirar uma carreira de cocaína, para que você não precisa, talvez... Tem meninas aqui jovens, da sua idade, jovem. Eu já fui em boca de fumo. E vendo um jovem de 15 anos chegar com um shortinho jeans branco, que as meninas gostam de usar, implorando por um pedaço de pedra. É por isso que a gente testemunha aqui na frente. Ah, você fala, mas eu não uso droga. Mas começa com a resenha, começa com a música, começa com a festinha, começa com o primeiro gole de uma bebida, talvez ali um combo, começa com o primeiro cigarro de baile. Como foi triste ver aquela jovem de 15 anos implorando às 2 horas da manhã por um pedaço de pedra. Porque quando a gente chegava na boca, o dono da boca não vendia droga enquanto a gente estava lá. E ela ficava batendo no portão implorando. Uma jovem como você. E existe lá fora muitos jovens como essa, precisando do seu testemunho, precisando do teu sorriso, da sua forma de vestir, para mostrar para ela que existe vida além daquilo que ela está vivendo. Que existe vida além da morte, que é possível ser feliz sem precisar de expor seu corpo, de dançar até o chão. Tá dando para entender, jovem? Sim ou não, jovem? O frio tá deixando vocês nem abrir a boca mais. Glória a Deus. Meus irmãos, é necessário, nesse tempo de hoje, a gente bradar, para ver se desperta essa realidade acomodada, morta, morna. É triste, irmão. Eu tenho ido em muitos lugares que eu tenho visto um povo morto. Um povo que não reage, um povo que não responde. É como se fossem pequenos defuntos. Um povo que não tem compromisso, não tem fidelidade. Porque as redes sociais, o imediatismo que o celular pode te conceder, deixa você tão distraído e tão disperso que você não consegue focar. A palavra pecado significa errar o alvo, sabia disso? E sabe como que o inimigo tem feito as pessoas pecar, ou seja, errar o alvo? Distraindo elas. Então eu vejo uma geração distraída, com tantas coisas na mente. Ela senta numa cadeira, mas ela está lembrando do jogo, que ela precisa farmar para subir o elo, que ela precisa ali conquistar ali outro título de mestre, de conquistador, de diamante, de não sei lá o quê. Aí talvez está sentada ali, mas ela está lembrando que a foto que ela vai postar vai ter tantas curtidas. Ou que a série que ela deixou lá, ela precisa voltar e maratonar e terminar. Então o inimigo fica distraindo o jovem, fica distraindo a sua mente, fica distraindo a tua cabeça para você errar o alvo. Para você não ser e fazer aquilo que você foi feito para ser. E é isso, meus jovens. A palavra que o Senhor colocava para poder trabalhar com vocês hoje é 1 João capítulo 2, versículo 14b. 1 João capítulo 2, versículo 14b. Diz assim: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Olha que palavra forte. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Ah, jovem, se você entendesse, se você soubesse o poder que o jovem tem,
junto a Deus, o mundo não seria o mesmo. A tua esquina não seria a mesma. A tua quadra não seria a mesma. A tua casa não seria a mesma. A tua família não seria a mesma. Se você assumir o posto que Deus está esperando que você assuma, a tua realidade vai mudar. A tua escola vai mudar. As pessoas que estão ao seu redor vai mudar. Jovens, se fores o que deveis ser, porão um fogo no mundo. São João Paulo II já repetia isso, que Santa Catarina de Sena já havia anunciado. Ei, jovem, você tem um poder dentro de você, o poder da vigor, da juventude. Mas se essa juventude não tiver alicerçada em Deus, você perde o seu tempo, você perde esse vigor, correndo atrás do vazio. Então, jovem, se você for o que de fato você tem que ser, você muda esse mundo. Esse mundo está assim porque está aguardando a sua postura. Você assumiu o teu lugar, o teu posto como sentinela. Aí fala assim, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Aí talvez você pense assim, Anderson, como que eu vou ser forte? Quantas vezes eu recaio no mesmo pecado e tenho vergonha daquele mesmo pecado? E a palavra de Deus vai ensinar, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. O jovem é forte quando a palavra de Deus permanece nele. Mas como que ele vai ser forte? Como que a palavra de Deus vai permanecer nele? Se ele lê texto. Se ele lê ali coisinha que posta na rede social, no Instagram, no WhatsApp, mas ele não lê a palavra de Deus. Você é forte quando você está alicerçado na palavra, quando você está mergulhado na palavra, quando você está fundamentado na palavra. A palavra de Deus diz, Gálatas capítulo 6, versículo 6, aquele que é instruído na palavra acumula com toda sorte de bens aquele que instrui. Lucas, no capítulo 8, versículo 15, fala que a boa semente, quando ela cai num terreno onde tem um coração reto e retém aquela semente, é preciso reter, é preciso guardar, é preciso mergulhar, é preciso meditar nessa palavra. Eu desafio cada um de vocês aqui, se você se comprometer a marcar um horário com Jesus. Eu tenho dito isso, onde o Senhor tem levado as mocinhas. Tem horário para poder fazer a sobrancelha, tem horário para ir no salão fazer o cabelo, tem horário para fazer aquelas unhas de gel, acrílico, de sei lá como é o nome dessas unhas. Fibra. Aí tem horário marcado ali no cabeleireiro, tem horário para fazer isso, tem horário para aquilo, mas não tem horário marcado com Jesus. Cadê o teu horário marcado com Jesus? Ali os rapazes têm horário para poder montar um squad, tem horário para poder jogar ranqueada, tem horário para poder fazer isso, tem horário para poder fazer aquilo, mas cadê o seu horário com Jesus? Tem horário para jogar bola, para jogar golzinho, para ir para o campo, tem horário para o campeonato, tem horário para... Sei lá o que você faz hoje em dia. No meu tempo a gente jogava bola, biloca, hoje em dia o jovem fica enfurnado no celular. Aí tem horário para isso, tem horário... Aí, às vezes minha esposa briga comigo, fala assim, tem horário para postar as coisas. Eu falei, que horário para postar as coisas? Eu posto na hora que Deus mandar. Na hora que tiver o Pai, não, tem que postar a tal hora. Que horário meu é marcado é com Jesus Cristo. Tem que ter horário com Jesus. Tem que guardar essa palavra. Jovem, eu te desafio. Se você pede para sua mão, quem aqui não tem Bíblia? Levanta a mão. Todo mundo tem Bíblia aqui? Meu Deus do céu, olha que bênção. Todo mundo tem Bíblia. Eu vou lançar um desafio aqui. Quem topa um desafio? Também ninguém, né? Vocês topam nada. Oh, glória a Deus. Quem topa um desafio? Ah, tá melhorando. Então vamos lá. O desafio é Marcos. Marcos tem 16 capítulos. Você vai ler um capítulo por dia. Tem coragem? Sim. Então qual é o desafio? Um capítulo por dia. Tem coragem de cumprir esse desafio? Você vai levar 5 minutos para ler um capítulo. Você dá conta de reservar 5 minutos do teu dia para Deus? Porque se for jogar uma ranqueada, dependendo do jogo, não dá 15 minutos, né? Se o time for muito ruim, vocês vão ficar sofrendo, vai levar uns 20, 25, né? E para Deus, pelo menos 5. Vamos fazer o desafio? Tem coragem? Sim ou não? Sim. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque podia vir vários pregadores aqui. Pregar várias coisas. Vocês podiam repousar, gritar, ser curado, liberar. A gente ainda vai rezar, né?
Mas se vocês saírem daqui sem nenhum comprometimento com Deus, não valeu nada. Você pode cair 30 vezes repousando. Isso não abre a porta do céu para você. Sabe o que abre a porta do céu? Santidade. E para ser santo precisa ter compromisso. Precisa ter comprometimento, fidelidade. Precisa dar passos. Caminho da esperança. Jovens peregrinos, porque começa a dar passos. Jovens, o primeiro desafio é esse. Lê um capítulo por dia. Vai começar por Marcos, 16 dias. Quando completar os 16 dias, você vai postar uma foto da sua Bíblia e vai me marcar lá no Instagram para me saber que você terminou. E aí eu quero ver, porque aqui tem muitos, mas são poucos que chegam até o final. E aí começa um grande exercício para você, jovem. Porque eu não vim aqui simplesmente para falar bonitinho, para você aplaudir. Para você dar um like e falar assim, nossa, pregador legal. Não. Eu vim aqui para te ajudar a caminhar, a ser um peregrino da esperança. E caminhar rumo ao céu. Tá dando para entender, sim ou não? Sim. No momento de Nossa Senhora, você aprendeu qual é as armas. Mas você precisa usá-la. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós. Medita essa palavra. Eu lembro que eu passei essa missão para 2 jovens. Hoje uma tem 10 e a outra tem 11. Vão fazer 11 e a outra 12. São irmãs. Eu passei para elas, eu vi que elas eram disciplinadas. E agora elas já terminaram o Novo Testamento e já estão na metade do Antigo Testamento. E a palavra de Deus está transformando a vida delas, assim como pode transformar a sua. Mais do que um joguinho onde você conquista elos. Na vida real você precisa dar passos. Senão, você sempre vai ser um noob. Né? Tem uns jovens aqui que entendem essa linguagem. Sim ou não? Você quer ser um noob para o resto da vida, na vida real? Ou você quer dar passos? Precisa dar passos, jovens. Precisa assumir uma postura, uma realidade, se comprometer. Eu estou cansado de ver uma juventude morna, morta, indiferente. Até quando a sua mãe vai ter que te amar, falar que você não vale nada? Falar que você é desorganizado e deixa tudo fora do lugar? Quando que você vai fazer diferente? Quando que tua mãe vai chegar do serviço em casa e vai encontrar as louças limpas, a casa arrumada, mesmo você sendo um homem? Eu também arrumava a casa. Porque tem gente que acha que isso é só para mulher, não. E eu caprichava. E aquilo me preparou para ser o marido que eu sou hoje. Ainda hoje eu faço isso dentro de casa. Você quer ser homem, jovem? Começa nas pequenas coisas. Para depois você ir para as grandes. Deu para entender, sim ou não? Sim. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós. E vencestes o maligno. Meus irmãos, eu lembro que quando eu tinha a idade de vocês, eu queria ser o mais popular na escola. Arrumava confusão, sentava no fundão, desrespeitava as professoras. Quantas professoras eu dei dor de cabeça e depressão na vida delas. Matava a aula e achava que era o máximo. Esses dias eu passei não sei onde, eu vi uns jovens matando aula. Cara, aquilo foi de cortar o coração. Quantas vezes eu fazia isso e achava que era o máximo. Até que eu levei as primeiras advertências, suspensão, até que eu fui expulso da escola. Era respeitado por muitos. Mas uma das pessoas que mais me amava era a que mais sofria. Está quase completando um ano que a gente sofreu um acidente na cidade planaltina do Goiás, que era para ter morrido eu e toda a minha família. Mas sabe o que é interessante nessa história? É que há um ano atrás a gente foi convidado para pregar antes do show do Frei Gilson. Antes da gente chegar na cidade planaltina do Goiás, a gente sofreu um acidente que era para ter morrido eu e toda a minha família. Se você está vendo toda essa parte aqui do meu corpo, é porque Deus quer, porque essa parte inteira entrou para dentro. E Deus preservou a minha vida e a dos meus filhos. Mas sabe onde estava o palco? Onde aconteceu aquele show? 300 metros de distância, a minha mãe já morou ali. Ela tinha um barzinho, na frente era um barzinho, e atrás a gente morava. Eu não fui uma criança sonhada, desejada.
A minha mãe me fez na festa da carne, no carnaval. Ela saiu para comprar uma cerveja e engravidou de mim. Ela não esperava e não desejava. E o primeiro livramento de morte deu dentro da barriga da minha mãe, quando ela tentou abortar e Deus colocou a mão. Sabe o que é interessante? Eu tenho uma irmã por parte de mãe mais velha, e que para minha mãe engravidar da minha irmã, ela teve que fazer tratamento para engravidar durante muito tempo. Mas comigo, como não foi indesejado, ela foi tomar uma cerveja, encontrou meu pai e engravidou. O primeiro livramento se deu dentro do ventre. Mas quando eu nasci, eu tinha 3 meses de vida. Minha mãe morava em Planaltina do Goiás, próximo da onde foi aquele show, onde tinha um palco. Um pouquinho mais para cima, ela tinha um barzinho, a gente morava atrás. O meu pai foi naquele lugar, mas já não era mais o meu pai. A ciência diz que ele deu um surto psicótico, mas quem estava próximo disse que quando ele passava, sentia cheiro de enxofre. Ele estava com a faca na mão e falou assim, me dá a criança que eu vou levar. Sabe aquela mãe que eu falei para vocês, que chorava, que eu saía de casa e ela não sabia se eu ia voltar? Quando eu tinha 3 meses de vida, ela entrou na frente para me salvar e levou 7 facadas no meu lugar. A minha tia também entrou na frente e levou outras 2 facadas. Eu estou dizendo isso, jovem, porque muitas vezes a gente não dá valor na nossa família, na nossa casa, naqueles que tanto nos amam. A gente prefere gastar tempo com um joguinho, com o celular, com a galera da rua, mas não ama quem mais nos ama. Minha família sobreviveu, minha mãe sobreviveu, e o engraçado é que quase 35 anos depois, Deus me leva para pregar 300 metros de distância onde o demônio tentou me levar. E antes de chegar na cidade, ele tentou me levar novamente. E é um livramento de morte atrás do outro. Não vou ficar contando aqui todos os outros, mas é para que você entenda que quando Deus põe a mão, Satanás não põe a pata. Eu fui buscar a verdadeira alegria e a felicidade na droga, na festa, na farra, no sexo desregrado, na prostituição, na promiscuidade. Eu tinha relação sexual com muitas mulheres, fazia orgias, mas nada disso me preenchia. Ia para festas com som automotivo, promovia festa que dava 200, 300 pessoas, era muito popular na cidade, todo mundo me conhecia. Mas nada disso me preenchia. Quantas vezes eu ia deitar para dormir e eu chorava, porque aquilo não me preenchia. Quando eu saía, todo mundo me queria perto, aplaudia todas as loucuras que eu fazia. Mas quando eu chegava em casa eu chorava, porque dentro de mim reinava um vazio que só Deus pode preencher. Eu não quero que você passe por nada disso, jovem. Por isso que a palavra que foi proclamada diz, jovem, eu vos escrevi porque sois forte. Você só vai ser forte se você mergulhar nessa palavra. Se você buscar os sacramentos, buscar as armas. Se você buscar a confissão, buscar a comunhão, buscar meditar o Santo Terço, o Santo Rosário. Beato Carlo Acutis, ele fala isso. Ele usava as redes sociais não para ficar contando fofoca ou seguindo influenciadores, mas ele usava para evangelizar, para mostrar os milagres eucarísticos, a vida dos santos, para poder revelar o céu. Ele falava que o caminho para a santidade é esse: confissão, comunhão, adoração, Santo Rosário. Tudo isso você conhece, sim ou não? Então a escolha é tua. Ou é céu, põe a mão lá em cima, céu. Ou é tobogã. A escolha é tua. Ou é céu, céu. Tem gente que nem levanta a mão mais, né? Já está sentadinho no tobogã, né? Ou tobogã. Essas 2 opções que você tem, jovem. Para ir para o céu, confissão, comunhão, adoração, mergulhar nas Sagradas Escrituras, Santo Terço, Santo Rosário. Você tem Bíblia,
Você tem uma paróquia que Jesus está exposto às vezes 24 horas, não tem desculpa para você. Você tem um padre que está ali disponível, você for lá choramingando, o padre vai te atender. Então qual é a desculpa que você tem? Nenhuma. Tá dando para entender, jovem? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Meu irmão, tá frio, mas a gente vai rezar.